Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do povo asteca, tá? O povo asteca, ele vai surgir aí do norte do México, também vai tomar um território bem grande, inicia-se também com pequenas comunidades, depois ele vai começar a tomar. Eles também eram conhecidos como mexicas, não é? O povo astecas. E eles vão se estabelecer em uma ilha, e essa ilha vai dar ligação a duas regiões que já eram bem fortes, que era Texcoco e Tenochtitlan. O fato dela estar aí nessa ilha vai fazer com que ele cresça e tenha um poderio militar muito grande, porque ela vai ser responsável pela ligação dos dois territórios. Então, é uma região que ocupa uma aliança militar, que permitiu uma aliança militar entre dois territórios. Bom, o povo asteca surgiu de 1200 a 400 a.C., eles vieram aí do Golfo do México e foram para uma região onde eles pudessem utilizar os recursos hídricos dessa região. O governo, como eles tomaram um território muito grande, não é? Eles começaram como as outras civilizações, com pequenos povoados, aí tiveram apoio desses dois territórios que eu falei para vocês, e depois com as guerras eles tomaram um território bem grande. Então, assim, como era um território muito grande, eles tiveram que dividir esse território em 38 províncias, não é? E, inclusive, eles tinham essa cultura da guerra, tanto que eles costumavam adorar o deus da guerra. Os territórios que eram tomados por eles também eram submetidos, né? Então, eles eram submetidos o poder deles a ele. Então, esses territórios eles deviam obediência e tinha que seguir a religião que eles seguiam. Alguns territórios que foram dominados tinham autonomia política, ou seja, eles poderiam escolher seu próprio governante, mas mesmo assim devia obediência ao povo asteca. A estrutura da cidade. Então, como eu falei para vocês, a cidade surgiu em meio a uma ilha artificial. Essa ilha tinha ligação a outras ilhas, não é? E eles utilizaram, dessa forma eles conseguiram utilizar da melhor maneira os recursos hídricos desse território. Então eles praticamente construíram uma ilha artificial no meio de um lago, que é o principal território. Sociedade astecas. A sociedade era inicialmente igualitária, ou seja, não tinha ninguém com a função mais importante que o outro. Depois, com o domínio do grande território, houve um aumento populacional e territorial, e isso fez com que houvesse a hierarquização. Então, nós temos a pirâmide social, no topo nós temos o imperador, ele era apoiado pelos militares e principais sacerdotes. Também havia os negociantes, que na verdade eram os comerciantes que tinham permissão de circular por todo o território asteca. Tinha também os plebeus, no qual aí se encaixa os camponeses, os artesãos, e também tinha os escravos e os servos, que eram pessoas que eram submetidas a trabalhos sem nada em troca. Religião asteca. Então, eles eram politeístas, isso quer dizer que eles possuíam vários deuses, tinham o deus da chuva, deus do céu, deus da constelação, do milho, da guerra. Então, eles possuíam vários deuses. Durante as festividades religiosas que eles realizavam, eles investiam muito nas indumentárias, né? Então, assim, eles utilizavam metais preciosos, tecidos, peles de animais, não apenas os sacerdotes, mas todas as pessoas que estavam ali poderiam se enfeitar para aquela festividade religiosa. Eles acreditavam no quinto sol. O que seria o quinto sol? Eles acreditavam que Deus tinha construído a terra e 5 vezes, já era a quinta terra, né? A primeira vez que eles construíram a terra, ele estava insatisfeito, né? Ele destruiu, construiu a segunda, destruiu, construiu a terceira, destruiu, construiu a quarta até chegar na quinta. E a missão do povo asteca era fazer o quê? Era tentar fazer com que o Deus não se enfurecesse com eles. E para evitar que o quinto sol destruísse novamente a terra, eles costumavam fazer sacrifícios humanos, o que é uma coisa muito semelhante aí com o povo asteca. Guerra. O povo asteca se dedicava muito à guerra. Costumava utilizar arco, flecha, mas o propósito era de conquistar e também de capturar território. Era mais importante capturar e imobilizar para poder sacrificar aos deuses. O que quer dizer isso?
eles queriam, na verdade, pegar, ao invés de matar o inimigo, eles queriam deixar para matar o inimigo nos altares, né? Como se fossem sacrifícios aos deuses. Então, eles tomavam cuidado para, durante a guerra, não matar pessoas e sim capturar pessoas para poder levar aos altares e fazer os sacrifícios. Alimentação. A sociedade se desenvolveu em torno da cultura do milho. O milho era considerado a principal alimento. Então, eles costumavam, né, consumir milho em forma de farinha, de papa cozida, tortilha, tatares. E eles também costumavam se alimentar de chia. O consumo da carne era uma coisa muito rara. Eles costumavam se alimentar de cervos, coelhos, perus, cães domesticados e também peixes. Mas esse consumo de carne não era uma coisa frequente, que acontecia sempre, não. O consumo da carne acontecia numa festividade, num momento especial. O comércio era praticado na região, também em lugares distantes. Então, eles puderam criar, na verdade, uma rede comercial que ligava todo o território. Então, eles desenvolveram também uma arquitetura bem complexa, que era um sistema de escrita que eles utilizaram. Em resumo, o que nós podemos dizer sobre esse assunto? Nós vimos aqui civilizações pré-hispânicas ou pré-colombianas, que foram civilizações, grandes civilizações, complexas, que foram as mais complexas, estudadas. Óbvio que houve outras, como eu falei no início, que tinham pequenas comunidades, independentes, mas essas foram as que destacaram-se. Primeiro, nós vimos aí, então, as mais antigas civilizações, que foi o povo Olmeca e o povo Caral. Eles têm as diferenças e semelhanças. Venho dizer para vocês que, em destaque, o povo Caral, assim como o povo que surgiu, né, que herdou algumas coisas do Caral, que veio logo depois dele, não tinha domínio de escrita. Porém, eles conheciam quipo, certo? Eles eram um povo que tinha suas diferenças e semelhantes também com o povo Olmeca. Nós podemos notar, assim, que eles necessitavam de água para sobreviver, que além da necessidade da água para sobreviver, eles praticavam agricultura, eles também produziam, né, material artesanal. Então, tudo isso aí há de comum entre duas civilizações. Então, lembrando que o povo Olmeca, ele é praticamente da região que hoje nós conhecemos como México, e o povo Caral, ele veio surgir aqui no Peru. Então, o povo Olmeca, nós temos aí os maias e os astecas, que eles adquiriram aí, no caso do povo Olmeca, eles já sabiam escrever, eles já tinham um domínio melhor da escrita, praticavam pictografias, não é? E foi passado de geração em geração. Eles praticavam sacrifícios humanos, não é? E já o povo do Peru, o interessante são as construções, né? A arquitetura que eles tinham que se adaptar às regiões em que eles viviam. Nós estamos falando de pessoas que viviam em locais muito altos. Então, assim, o que eles dois têm em comum? A questão da arquitetura, a questão do conhecimento da astronomia, a questão que todos eles tinham religião, a questão da prática também da pesca, que eles também praticavam, enquanto uns eram considerados mestres do derretimento do metal, o outro era considerado também, eles eram muito bons com a questão do artesanato, e aí vai. São civilizações que têm características semelhantes, mas também que têm grandes diferenças. Espero